O meu X4 de origem tem 310 ou 315. Não, é qualquer coisa assim do género. 310, não é qualquer coisa. Um 380, um 4. Ora, e dê-nos o score de 341 de origem. 341. De stock. Que é. Ou seja, que é incrível, é melhor que o meu. uma coisa que eu estou a notar é que o clock não baixa. Mas com Colon Quiet não devia dar. o Colon Quiet devia estar a baixar o clock. Olha, metem equilibrado. Já está. Já baixa. Ok. Nos FX, em elevado desempenho, com o Colon Quiet ele baixa o clock. Temos que pôr em equilibrado. Assim, não. Ok. 99924. Exatamente. É exatamente igual. Vamos instalar a outra memória. Agora a sério, achas isto normal? E agora, o que é que eu faço à minha vida? O que é que me metes nestas m***? Sabes o quão infeliz eu vou ser agora? Estou a falar para ti, ô palhaço. Sabes o quão infeliz eu vou ser? Por acaso? Sabes o quão infeliz eu vou ser? Vamos instalar no segundo canal de memória. Ok. Ele está no OC. DRAM Frequency Está em alto. 1333. 9924. Está certo, está Estão certo. todas. Cool and Quiet está Enable. Portanto, vamos fazer à vontade e no fundo esta máquina, o propósito é mais ou menos este, é jogar jogos como o CSGO, não Tomb Raider. Agora instalar no segundo disco. Exatamente. Pronto, e vai-me fazer o download. E será que eu sei jogar com este teclado? Ora bem, definições de vídeo. Para já vamos testar na resolução original, 1600 por 900, neste computador. Tudo em alto. Alto. Muito alto. Muito alto. A shader vai tirar frames necessariamente. Sim, renderização multicore ativada. Esquece. MSIA não. Vamos para 0, isto é uma gráfica que não dá. Isotropic. Este anti-aliasing vamos ativar. Desativar, desligar. Caso. Olha ali, esse exatamente, o FXIA. Não, o modo de filtragem de texturas. Anisotropic. Não estás a ver? Aí, em baixo. Aí, exatamente. Vezes 8. Acho que não puxa muito neste jogo. Acho que não. Vamos lá ver como é que ele se comporta. Tá. Estamos em 125, 121, 120. Ou seja, acima de 100 frames pelo menos jogamos Counter-Strike. 97 agora. 80, baixou ali aos 89. Não esquecer que estamos a jogar numa resolução de 1600 por 900, que é muito perto de Full HD. Sendo que a ideia deste computador será um computador para jogar em 720p. Estamos a jogar em 1600 por 900 com os gráficos todos em alto, certo? Sem FXIA e sem multisampling. Se quiseres baixar. Vamos baixar a resolução. Só para termos mais ou menos uma ideia de quantos frames conseguiríamos ir buscar no monitor de 720. Não, 768. 1366 por 768. Vamos ver quantos frames ganhamos. Isto vai ser ler. Ok. Podem ver que não diferencia muito. Mas ainda está a carregar. Exatamente. Não. Ganhamos um bocadinho. Ganhamos exatamente. O consumo de gráfica já aumentou, é 150 frames. 150, mais 150. Exatamente. Agora vemos ali picos aos 150, mínimos de 115. Portanto, vamos fazer o update à BIOS, que nos estava a faltar isso. Já sacamos a BIOS do site ASUS. E vamos esperar inclusivamente que resolva ali uma situação que é o software de monitorização. Os dois que usamos, o Open Hardware Monitor e o MS Afterburner, simplesmente não nos detectam a temperatura do processador, ok? Há uma temperatura que anda muito a par do processador,
que muita gente diz que é da socket, não tenho a certeza, mas é o que se diz online, que normalmente dá para ter uma noção, mas não é a mesma coisa, ok? Portanto, antes de mais vamos fazer flashar a BIOS, que está a ver se tinha um botão direto, Tools. algumas têm, não sei. ASUS Flash está aqui. Ok. Flash Utility e agora F. Espera. Switch tab, está aqui. É o F? É o F. Yeah. Não, O. É? É o E. Ele assumiu como o outro. Também não? D? No. D. No name. Supostamente devia. Não, tinha que ser o F. Era o F, mas não é. O F ele está com uma outra partição. Olha ver o D. É o D. É o D. Está É o aqui D. a ROM. Portanto, está aqui, vamos bombar. Check in file e simplesmente a esperar que vá até ao fim. Update. Want to update BIOS? Yes. Do not turn off power during Sim, isto é aqueles momentos em que o vosso computador se desliga. Adeus bordo. Adeus bordo. Adeus bordo. Portanto, nunca façam isto quando virem que o tempo está um bocado manhoso lá fora. Yeah. Ou as vossas tomadas não são muito aconselháveis. Temos que vir outra vez à memória, porque supostamente eles ativam-nos Não, tudo. não. Memorizou, 1333. Os timings 99924, apesar de estar em alta, memorizou. Main, vai a main, só para checar a BIOS. A ver se ele não diz. System Information. Tá. 2001. Estamos com Está a BIOS espetáculo. atualizada. Tem os 8 GB, está tudo. Bota que F10. tem. Bota que tem. Então, vamos ver se temos leitura direta de temperatura no Open Hardware. Ainda vamos testar o AMD Overdrive para ver a margem térmica. E temos 0 graus no processador, ok? 0 graus no processador. Vamos ver o AMD Overdrive, a ver se nos dá a margem térmica, que é a temperatura que falta para atingir um limite. E temos status da CPU. Não temos leitura térmica, é um dano de 70 graus porque supostamente está a 0 e este processador supostamente pode ir até 70 graus, deduzo eu, mas também é fácil. Pomos qualquer coisa a trabalhar, como abrir o browser, por mínimo que seja, daria aqui uma diferença e não dá. Portanto, uma possível conclusão é termos uma board com defeito, não tem sensor térmico no processador, ou simplesmente incompatibilidade de software e temos que gerir a margem, a temperatura através desta temperatura aqui, que é esta aqui, a temperatura 1. Muita gente online diz que é socket e eu não estava a mostrar. Portanto, 0 graus aqui. A temperatura 1, muita gente online vê-se, eu não tenho nenhuma prova, muita gente diz que é socket e que normalmente a temperatura anda muito próxima da temperatura real do processador. Realmente eu no meu outro processador noto que a temperatura aqui está 2, 5 graus abaixo desta, por norma, mas não dá para ter a certeza, ok? É uma especulação. Agora, realmente consegue-se controlar por aí. Isso é muito mal porque nós depois, se quisermos fazer overclock, não temos uma noção verdadeira, ok? É muito mal por aí, mas whatever. Bem, o que podemos fazer é correr outro benchmark, outro Cinebench e ver se houve alguma alteração, porque agora temos mais 4 GB de memória RAM, que na teoria não vai afetar neste benchmark, na teoria, mas fizemos update à BIOS e portanto 341, agora temos o Steam a correr de fundo, há pouco não tínhamos. Não, tira o Steam. Mas, que é para ser justo. Sim, para ser tira justo. o MSI também, que também não tínhamos o MSI a correr de fundo. Yeah. Para ser justo. Minimamente, ainda que se a diferença for de 3, 4, 5 pontos, está dentro da margem de erro, mas ok, vamos ver se temos alguma coisa diferente de 341. E temos 339, está na margem de erro. Portanto, settings, 800, 600, maravilhoso.
Vamos experimentar primeiro na resolução nativa. A resolução nativa do monitor, que é 1600 por 900. Shadows low, acho Sim. que é adaptado à máquina. E aqui na textura Metem tudo. Vamos ver tudo. high, Tudo em high. médio, isto off. Este anti-aimzinho Isso é levezinho, isso. on, será? É assim, eu testava primeiro com tudo ativo e depois ia vendo, se queres te digo. Não sei, vou explicar. Vamos ter uma média por aqui. Estamos a E jogar então, a 67 frames, mais ou menos. 77, 79. Yeah. Portanto, um computador aprovado para Black Ops 2. 78 frames, 79. E agora estamos ali, chegamos a baixar dos 60, se não me engano, estamos nos 75 frames. Pode-se dizer então que concluir que é um gameplay fluido, Yep. sendo um shooter. Portanto, para Black Ops 2. E atenção que temos. A gente está-se a esquecer aqui de uma coisa, estamos a esquecer aqui de um pequeno que é um grande pormenor, que é, nós estamos a jogar em 1600 por 900 e supostamente isto é uma máquina a pensar para monitores 1366 por 768. Ora, Portanto, vamos mudar a resolução para Exatamente. 768. exatamente, damos um bump para os 90 frames. Neste momento 80. Teve agora 75, uma quebra. Yeah. Por isso. Exatamente, 85, 89, 93, 95. E portanto, já se passaram alguns dias desde os primeiros testes que vocês viram até agora. Eu e o Smoke ficamos realmente surpreendidos com o desempenho da máquina. Estávamos a contar com um bocado menos. Tivemos um bocado mais. A ideia desta máquina é ser uma máquina capaz de jogar jogos mais leves em 720p e como nós vimos, o Black Ops 2, que não é um jogo pesado, mas também não é dos mais leves, correu perfeitamente à resolução 1600 por 900. Portanto, agora vou fazer mais alguns testes neste monitor pequenino que arranjamos para esta máquina. É um monitor 4x3. Mas a resolução é 1024, a melhor, 1280 por 1024, que é superior a 720p e vamos ver como corre aqui alguns jogos mais pesados. E para terem uma noção, 720p, portanto 1280 vezes 720, dá um total de 921 mil pixels e 600, não é? E se fosse mais realista, porque realmente não há propriamente monitor 720p, o que existe é 1366 vezes 768. É comum ver esta resolução, que dá 1.049.000 pixels e 88. Mas este monitor, sendo 1280 vezes 1024, tem uma resolução, uma quantidade de pixels de 1.310.720. Portanto, este monitor, mesmo sendo um monitor antigo 4x3, que achamos fofo para a nossa minigame, tem uma quantidade de pixels superior a 720p e a 768. E portanto já vimos CSGO, naturalmente corre como vocês viram, Black Ops 2 corre como vocês viram, mas e jogos como Shadow of Mordor e Freeze, qualquer um destes jogos que sejam jogos mais recentes ou mais pesados, que a máquina consiga correr é um extra, ok? Rise of the Tomb Raider não dá, eu já experimentei, não, nem a GPU tem capacidade suficiente de processamento, nem tem memória livre, que 1 GB simplesmente não dá para correr aquele Tomb Raider, é impossível, ok? Já testei, engrava até mesmo no menu, portanto, e era de esperar, ok? Mas Shadow of Mordor, com estas opções, ok? Médio, médio, off, low, médio, low, off, low, aqui esses extras ativados também, portanto não está no mínimo, mas também pouco falta. Ainda assim vamos correr o benchmark fixo do jogo e ver o que é que sai daqui.
e digo mais uma vez, em 720p ou 768, estes frames que temos estado aqui a ter seriam um bocadinho maiores. Deixa-me focar ali, tem ali os frames aqui no canto. Portanto, andamos ali nos 30 e qualquer coisa, 30 e pouquinhos, 31, 32, 33, mínima 28 até agora, 27, 26. Agora já aumentou um pouco. E portanto, resultado, média 35,55, máxima 47,69 e mínima 26,38. Portanto, em 720p, a mínima seria na casa dos 30 de uso. Está maravilhosamente bom. Portanto, vamos ver agora o Far Cry 3, que também é um jogo que não é um jogo propriamente leve. Vamos ver se esta máquina consegue correr minimamente este jogo. Far Cry 4, eu nem vou tentar porque já sai mesmo muito fora do que é suposto isto aguentar. Portanto, vamos pôr a resolução nativa do monitor, 1280 por 1024, portanto desativado. Ambient Occlusion, o SSAO, vamos deixar este, ok, que é um Ambient Occlusion levezinho. Ainda assim, era mais alguns frames que podemos ter, mas vamos ver. Portanto, isto tinha aqui um custom, foi o Smoke que criou isto. Portanto, as texturas em high, ambient lighting em low e o resto tudo em médio, ok? E portanto, vamos ver como é que o jogo corre aqui. Isto não tem benchmark fixo, o Far Cry 3, portanto, vamos dar aqui umas voltinhas para um cenário e ver como corre. E portanto, 42, 43 frames. Eu creio que já conseguem ver assim. Exatamente. Portanto, 45 frames neste momento. Uma zona de vegetação mais intensa. E ver se os frames caem aqui. E caíram, 37, está agora a 41, mais que jogável, perfeitamente jogável. Alguém reparou em alguma coisa de estranho? Eu e o Smoke até agora não tínhamos reparado. Eu estava aqui a fazer mais uns testes, tinha aberto a caixa para trocar as ventoinhas, pôr as ventoinhas que vêm originalmente com esta caixa. Quando olho para o cooler e reparo que há algo de estranho. Vejam se conseguem ver. A ventoinha está de pernas para o ar. Está a puxar ar de dentro do cooler para fora. E o que eu fiz foi pegar no dissipador de origem do 8320 que eu tenho aqui, na caixa, que é quase igual a este, e realmente vi que estava algo de estranho. Mas, para ter 100% de certeza, fui à mágica internet ver uma imagem do cooler de origem do Phenom 2X4 965 que estamos a usar e está de pernas para o ar. E portanto, que dor de cabeça. E portanto, o que eu reparei foi que isto tem aqui nos cantos, tem aqui umas patilhazinhas que aparentemente estão para tirar só a ventoinha sem tirar esta parte aqui de um lado. E é isso que eu vou tentar fazer agora, esperando não ter que remover o cooler, porque ainda existe a possibilidade de instalarmos outro cooler aqui, mas para já não. O TX3 não conseguimos assim de forma 100% segura pôr o TX3 seguro, como tínhamos dito inicialmente. A braca tinha partido e inventamos ali umas formas, mas não nos dava 100% de segurança, então acabamos por não instalar, deixamos o de origem e só agora é que reparamos.
E este é aquele tipo de coisas que, Deus me livre. Porquê? Porque nem eu nem o Smoke, e só de olhar para as pás, agora é que eu estou surpreendido como é que eu não reparei, só de olhar para as pás, quem está habituado a pegar em ventoinhas vê que as pás estão ao contrário. E eu estou habituado a olhar para as pás e saber o direcionamento delas. Mas é algo em que nem sequer pensamos, há um cooler de origem, é instalar, pôr e instalar. Mas não. E, portanto, o cooler está de pernas para o ar e, portanto, o cooler não, só a ventoinha. Portanto, eu vou tentar fazer aqui uma operação cirúrgica e ver se consigo recuperar isso. Eu estava aqui a fazer um stress test no Real Bench, estava a ver qual era a rotação máxima da ventoinha, portanto vou deixar para comparação. Fiz há pouco e a rotação máxima da ventoinha foi 3600, mais ou menos, 3600 e tal rotações por minuto, com o ruído que já se espera destas ventoinhas pequenas. E vamos ver, pondo isto direito, se realmente melhora ou não. Já nem digo as temperaturas, mas pelo menos o ruído e a rotação, a ver se reduz, ok? Portanto, já desliguei a fonte da corrente, da tomada. Tirar pelo menos esta rama daqui, para não obstruir a passagem, por assim dizer. E vamos tentar, eu espero que isto esteja a captar bem, acho que sim. Não tenho aqui o cameraman a auxiliar-me. E vamos ver se realmente é como parece, que estas patilhas são o suficiente para remover a ventoinha. Portanto, está removida. E espero eu. Completamente. Estava mesmo ao contrário. Portanto, há de ser só voltar a colocá-la no sítio. Fazer um bocado de pressão aqui. Voltar a puxar a patilha para fora. Talvez seja boa ideia. Eu nunca fiz isto num cooler destes. Portanto, eu deduzo que esta ventoinha tenha sido tirada possivelmente para limpeza, não é? E depois foi colocada da forma mais como calhou, não é? Portanto, quem fez isto se calhar teve boa intenção de limpar, mas não reparou nesse pormenor. E portanto está feito, a ventoinha está na posição correta. Vamos ver se há alguma diferença. Espero eu. E o fixe é mesmo, o fixe disto tudo é mesmo eu já ter o fecheiro do último episódio pronto. Este episódio já estava pronto, portanto, nada como meter isto lá no meio, voltar a editar, renderizar, essas coisas fixes, não é? Portanto, vamos lá ver como é que isto ficou. Portanto, este é outro possível problema de comprar em segunda mão. Não basta ver se estava tudo a funcionar, se está tudo a funcionar, é preciso ver também os pormenores. Por exemplo, a memória RAM, não sei se vocês repararam, vê-se no primeiro episódio, que a memória RAM estava mal instalada. Ela funciona, mas estavam os dois sticks de memória RAM estavam em slots de canais diferentes, portanto não estava a ser aproveitado do dual channel quando vinha, conforme ela vinha, ok? E, portanto, por esses motivos, para comprar esse tipo de coisas em segunda mão, convém ter um mínimo de acompanhamento por alguém que perceba, porque como podem ver, eu estou mais que habituado a instalar e desinstalar coolers e ventoinhas e não me apercebi de imediato, porque instalar um cooler de origem, para mim já é automático. O cooler, como está bom. É um cooler de origem, ok? Nem me passou pela cabeça isso. E agora é que vamos ver. Portanto, Open Hardware Monitor. A ver se pelo menos faz um bocado menos de ruído. Para já não se nota grande diferença, mas a ventoinha também está quase parada. Está a 1900 rotações. Portanto, aqui já recuperamos um bocadinho. Porque ela, nesta altura, andaria nas 2000, 2200. Mas vamos ver em carga se pelo menos consigo reduzir o ruído do cooler, sendo que é um cooler de origem, não é? Portanto, stress test.
E portanto, como foi há pouco, mais ou menos ao fim de 2 minutos, qualquer coisa, stress test, a ventoinha já andará nas 3500, por aí, rotações. Ok? E portanto, vou tentar focar ali. Está aqui a rotação da ventoinha. Isto aqui é a utilização, percentagem de utilização dos cores. Isto, a primeira percentagem é geral do processador, depois os 4 cores individuais. E portanto, estamos com 2 minutos de stress test. E 2 minutos não é o suficiente para fazer um stress test, mas é suficiente para perceber, por comparação, que a ventoinha está a girar a 1000 rotações a menos do que estava há bocado, simplesmente por estar na posição certa, ok? Naturalmente que se deixarmos aqui isto um quarto de hora e para testar realmente temperaturas, estabilidade, é preciso um quarto de hora a mais, mas já tínhamos feito isso. Eu agora estava a fazer outra vez por curiosidade, porque estava a achar realmente a ventoinha demasiado ruidosa e ela ainda vai aumentar mais, mas não tem nada a ver. Ele está em carga máxima e quando estávamos a jogar, a usar 50% do processador, menos 50%, ela ia às 3000 rotações. E portanto um joguinho como o Black Ops 2, relativamente leve na parte do processador, era suficiente para o computador fazer um ruído enorme. Assim não, portanto se em carga máxima só faz isto, vai em 2700, vai caminho para os 4 minutos, com a ventoinha ao contrário já estaria para aí nas 5000. Deus me livre. Ainda bem que reparei nisto a tempo. Bem pessoal, e vai terminar aqui esta série, esta primeira temporada da Melhor que Novo. A minigun está feita, nós estamos super contentes com o desempenho da máquina, tendo em conta o que gastamos, o desempenho é o que vocês viram. Realmente não há como pedir mais por aquilo que gastamos e pelos componentes que temos. E a ideia inicial, deixem-me que vos diga, a ideia inicial do projeto era, e possivelmente é ainda, nós vendermos esta máquina novamente. O preço ainda não está definido, nem quando irá ser vendido, ok? Nós iremos fazer um vídeo posterior só para anunciar a venda da máquina, quando acontecer, se acontecer, e certamente que sim, é essa a ideia inicial, a não ser que alguma coisa mude. E fazer outra build depois, um tempo, algures no futuro, fazer outra, dar continuidade a isto. Mas nós sentimos que é horrivelmente difícil repetir o feito. Muito difícil. É horrível e nós vamos estar a comentar isso. Nós comentamos isso no Outline 41. Vamos estar a comentar porque à data em que estão a ver isto, nós já comentamos no Outline 41. Para mim é hoje. Vai ser hoje um Outline 41 que eu vou fazer, ok? Portanto, futuro, passado, essas cenas. Vamos estar a comentar isso em detalhe. O quão horrível é comprar em segunda mão em Portugal, nesta parte de componentes. É simplesmente horrível. E nós partimos desta ideia. Primeiro porque gostamos disto. Segundo porque queremos ver. No Tech YouTube internacional está um bocado na moda. Isto de tentar montar builds usando componentes em segunda mão e tentar ter o máximo de desempenho por um mínimo valor possível. E realmente a realidade em Portugal está horrivelmente longe do que se vê lá fora, horrivelmente longe. E já nem quero ir para o extremo máximo do que o Brian faz no Tech S City. Portanto, ele compra entre o Japão e a Austrália, ok? E os preços lá em segunda mão são enormemente abaixo do que se faz em Portugal, ok? Enormemente abaixo. Mas mesmo pegando no caso do Canadá, da Scrapyard Wars do Linus, mesmo assim, eu não vejo comparação possível. Nós escolhemos esta gráfica porque queríamos experimentar esta gráfica. Queríamos, ok? Mas vamos imaginar que e numa build futura nós não vamos certamente pré-definir nenhuma gráfica. Vamos online e vamos ver o que é que conseguimos arranjar em segunda mão. Nós compramos isto novo, custou-nos 60 euros. Mano, nós andamos a ver online usado e em lojas. Por 60 euros não se compra melhor que isto em segunda mão. É muito difícil, parece uma em 200, meu. Uma em 200 não há melhor do que isto. É muito poucas. Estes que aparecem são vendidas instantaneamente, porque será? Por este preço, comparando com o que o Tech YouTube
o que vemos no Tech YouTube Internacional, por um preço que demos por isto novo, conseguimos uma placa gráfica com mais do dobro do desempenho em segunda mão. Em Portugal não. Em Portugal, deem-se por feliz se encontrarem uma usada igual a esta por o mesmo preço que nova. Deem-se por feliz. Por incrível que pareça, há quem peça mais. É horrível porque o pessoal insiste e deixa-me frustrado. Insiste em vender componentes muitíssimo antigos, e estamos a falar de placas gráficas onde é muito importante o fator que é estar ou não atualizada, e nós vemos pessoal a pedir mais dinheiro do que nós damos por isso, por placas gráficas que só suportam DirectX 9, por exemplo. Não dão para mais de metade dos jogos atuais sequer abrirem. Não dá para entender, não percebo. E vou fazer uma comparação simples. Imaginem, por exemplo, uma R7 360 da AMD, ela custa 110, 120 euros, depende do modelo. Digam sinceramente, quanto é que vocês, por essa placa gráfica em segunda mão, se tiver sem garantia, quanto é que vão dar em segunda mão sem garantia por uma placa gráfica que custa 120 euros nova? Às vezes até menos. 90? Eu pessoalmente não daria 90 euros. Preferia dar a mais 30 e ter 2 anos de garantia. E ter uma caixinha a estrear e essas coisas todas. Mas é o que o pessoal pede. É o que o pessoal pede, é 90, 100 euros por coisas que custam 120 novas. E vemos placas gráficas bem antigas, ainda com desempenho razoável, como por exemplo uma GTX 550, ainda tem um desempenho razoável para alguns jogos, ok? Uma GTX 550, uma AMD 5850, são placas gráficas ainda com desempenho respeitável, ainda para DirectX 11, mas o pessoal pede quase sempre mais de 100 euros. Com gráficas que têm o mesmo desempenho, ou um bocadinho mais ou um bocadinho menos que essa 360 que eu referi, vendem pelo mesmo preço, está desatualizada, vai perder suporte de drivers mais rapidamente. Aliás, no caso, se for uma 5850 da AMD, a AMD já não dá suporte nenhum, zero, a essas placas gráficas, zero. Não tem sequer suporte para DirectX 12, se for uma 550 da Nvidia ainda tem, ok, mas ainda assim são bem antigas. Não sei como é que não conseguimos encontrar algo realmente melhor que isto em segunda mão sem garantia. Se nós fizermos uma segunda build, vai ser impossível, ou a realidade de hoje, vai ser impossível, ou semi-impossível, a ter mais pagando o mesmo que demos por isto novo, ter mais desempenho comprando usado, gastando o mesmo. Que é suposto. É suposto, quando se compra em segunda mão, gastar menos e ter mais desempenho, ou no mínimo ter o mesmo desempenho, mas gastar menos. Mas em Portugal não. Em Portugal parece que não. Okay? Fonte, compramos uma fonte toda charuta. Nova, sabem o que é que se encontra em segunda mão de fontes? Fontes boas, sim senhor, ao preço de novas, basicamente. Okay? Basicamente, tirando, fontes de 60 euros, usadas, se calhar o pessoal vende a 45, 50. Justifica? Não. Ou então fontes muito antigas, muito velhinhas, a 10 euros, mas são... até dá medo. Compramos uma nova, 27 euros. Acho que foi 27 que demos por isto. Não é uma fonte boa, mas em segunda mão, por 27 euros, comprem uma melhor. A sério, comprem uma melhor por 27 euros. Muito difícil. Horrivelmente difícil. Memória RAM, não tenho aqui a caixa. Horrível. É muito difícil montar uma build em segunda mão, em Portugal. E essa é a conclusão, e nós no Outline 41 vamos estar, já estivemos, a comentar isso em detalhe. E é perfeitamente compreensível que as pessoas que estejam a vender, muitas pessoas, não estejam bem atualizadas em termos de hardware para computador, o que é perfeitamente normal. Eu, se quiser vender uma máquina de lavar roupa usada, eu não vou fazer uma investigação a 100% de como é que funcionam as máquinas de lavar, mas vou no mínimo ver à internet o mesmo modelo, qual é o valor novo, ou um modelo minimamente equivalente. Em 20 minutos faz isso, ok, se calhar tem que reduzir o preço. Mas não, mas pior do que isso,
é nós contactarmos pessoas. Olha, isso se calhar não está um bocadinho mais caro porque este modelo é atual, tem o mesmo ou mais desempenho e só custa mais 10 euros, se calhar não vão aí negociar. A resposta, e alguns sabem, porque alguns de vocês compram em segunda mão, eu comprei muitas coisas em segunda mão e ainda compro, atualmente na minha máquina, não porque isto passou a ser o meu bichinho de estimação, mas antes do meu computador ser o meu bichinho de estimação, os computadores que eu tive, foram mais de metade era componentes em segunda mão, isto há uns anos atrás. Quando eu utilizava a consola para jogar e o computador para cenas básicas, eu não tinha problema nenhum em comprar em segunda mão. Ok? E a realidade era diferente há 5 ou 6 anos atrás. Agora é horrível. E as respostas que nós temos, e alguns de vocês sabem disso, porque tentam comprar em segunda mão também. Se nós, normalmente, quando dizemos a um cavalheiro, olha, o senhor está a vender uma placa gráfica que me interessa, mas está a vendê-la por 100 euros. O modelo equivalente novo custa 120. Há uma possibilidade de negociar? Não, porque a mim custou-me 300 euros. Eu não percebo. O pessoal a vender carros não faz isso. Não compra um carro de 20 mil euros e a seguir vende por 18 mil. Por exemplo, não sei porque que em computadores o pessoal é tão cego nisso. Muito sinceramente. E mais grave, e aqueles que já viram um Hotline 41 vão ver a informática vê-se pessoas a vender usado mais caro que novo. Mais caro, não sei como é que... Portanto, a moral da história é... nós queremos fazer outra build. Queremos vender esta máquina. Queremos vender a máquina que fizemos. Vender por um preço suficiente só para cobrir a nossa despesa. Ok? E digo-vos mais. Se nós pusermos a nossa máquina à venda ao preço que nós demos pelos componentes, incluindo os novos e os usados, exatamente ao mesmo preço, adicionarmos o valor da gasolina gasta de um lado para o outro, adicionarmos os cafés que tomamos e ir para um sítio e para o outro, estamos a vender mais caro do que aquilo que compramos. Se nós fizermos isso, temos à venda em Portugal uma máquina que tem um custo-benefício muito acima de praticamente qualquer uma outra que se encontra à venda em segunda mão em Portugal. E não é suposto. Eu tenho a certeza que se pegar na porcaria do dinheiro que nós gastamos a fazer esta máquina, somar o dinheiro da gasolina, somar o dinheiro dos cafés e dos finos que nós tomamos, ou as imperiais, depende de onde vocês estejam a ver isto, nós conseguimos vender a máquina. Nós conseguimos vender. Porque o preço é justo? Não. Porque não há nada em Portugal que equivalha a isso. É muito difícil. Muito difícil. Nós tivemos sorte, mas ainda assim a sorte, e quando eu digo que se vender a máquina, vamos somar a despesa que nós tivemos para além da compra dos componentes, e que infelizmente sabemos que conseguimos fazer isso. Ok? Sabemos. E também, vos vou ser sincero, a única hipótese de nós fazermos a segunda season é conseguirmos recuperar o dinheiro que gastamos, ok? Porque nós fizemos isto com gosto, por divertimento, para ajudar a passar a mensagem que em Portugal há uma gatonice na compra e venda de produtos usados, mas apesar de tudo isso e apesar do nosso bom espírito e da luta pela justiça, nem eu nem o Smoke estamos expostos a perder dinheiro, ok? Não tencionamos ganhar, mas também não estamos expostos a perder, ok? Portanto, a única hipótese seria essa. E sabem o que é que me deixaria mais contente? Nós pegarmos na máquina, vendermos ao dinheiro que gastamos, incluindo de gasolina e cafés, conseguirmos vender porque não existe mais nada àquele preço com este desempenho, montarmos outra build e na outra build não conseguirmos vender juntando o dinheiro da gasolina. Sabem porquê? Porque contribuímos para que se abrissem os olhos em Portugal e o resto que está à venda está abaixo do preço que nós queremos vender. E então temos que vender tirando o dinheiro já da gasolina e ficamos nós a perder dinheiro. Mas se isso acontecer na segunda build, nós para vendermos perdermos dinheiro, é muito bom sinal. Quer dizer que finalmente
as coisas são vendidas ao preço que se justifique. E portanto, como eu já tinha dito, ainda não temos preço para a máquina, ainda não sabemos quando vai ser vendida. Eu, muito sinceramente, às vezes já nem me apetece vender a máquina, porque eu sei que não vai dar para montar outra por esse preço. Vai ser o pandemónio. E vou-vos contar uma mini história. A motherboard e o processador que nós compramos em segunda mão foi o Smoke que encontrou. Eu também fiz muita pesquisa no OLX e no site de Coisas. Eu acho que isto encontramos no site de Coisas. Acho que sim, que nem foi no OLX. Agora até estou confuso. Mas dentro do OLX, eu estava aqui no meu computador. O Smoke estava em minha casa. Eu estava aqui no meu computador a editar a review da caixa, que demorei umas 3 horas, mais ou menos, se não me falha a memória. O Smoke viu 5.600 ou qualquer coisa anúncios. 5.000, ali, um a um, tim. Foi esse o trabalho que ele teve para encontrar um negócio que justifica o preço. Porque nós não íamos dar 80 euros por motherboard e processador de 2007 com uma motherboard das mais fraquinhas que existe, que não tem USB 3.0 sequer. Não íamos, porque nós podemos pegar em 50 euros para uma board e 70 euros para um processador, damos 100 e tal, 100 e qualquer coisa, e temos 2 anos de garantia e tecnologia mais recente. Portanto, não vamos dar, em vez de 120, 130, não vamos dar 80, 100 por algo com 10 anos. Não faz sentido, é estúpido. E por isso é que quando nós vemos nos canais internacionais as pessoas a conseguirem comprar, porque outras vendem este tipo de produtos com 10 anos ou quase 10 anos, menos de metade do preço do que nós conseguimos encontrar em Portugal em segunda mão, tendo em conta que o poder de compra lá é muito mais caro, revolta-me, não percebo como é que em Portugal, insistentemente, as pessoas parece que querem ganhar dinheiro a vender velharias, ok? No meio das velharias há coisas que interessam, mas há outras que não, ok? Portanto, opá, aqueles de vocês, se esta série servir para alguma coisa, aqueles de vocês que querem comprar em segunda mão e que simplesmente não conseguem negociar nada de jeito porque as pessoas continuam a pedir 120 euros por uma placa gráfica igual à que eu tinha anteriormente na minha máquina, que eu vendia por 70 ou 75 e vendia assim, que é o preço que ela vale. Eu não vou vender uma 260X, é mais ou menos equivalente à minha antiga gráfica. Ela custa aqui a 130, 140. Como é que pessoas vendem placas gráficas muito mais antigas, igual à que eu tinha, por 120? Uma placa gráfica com 3 anos, não tem garantia, tem praticamente o mesmo desempenho de uma que custa 149. E portanto, se isto servir de alguma coisa, quando tiverem a negociar, opá, eu sei que as pessoas que vão ver vão me odiar, mas não interessa, é por uma boa causa. Enviem este vídeo para aqueles cavalheiros que vos tentarem vender coisas mais caras que novas, ou que já nem existe novo, que ainda é pior, ao preço do equivalente que existe novo. Essas cenas, meu, é horrível. Portanto, acabou esta season, a minigun ainda vai ter uso, ainda há aí umas experiências maradas que com o passar do tempo ainda quero fazer aqui, e certamente irá aparecer à venda. E se aparecer à venda a nossa minigun, eu vou fazer um vídeo aqui para o canal a indicar o preço e como é que ela vai, se vai exatamente como está, se vai com alguma alteração, ok? E teria todo o gosto, se for para vender a minigun, teria todo o gosto em vender a um de vocês, ok? Se for o caso, não. E digo-vos já, eu se puser a minigun à venda a 400 euros, eu vendo amanhã. E não quero fazer isso. Por 400 euros a nossa minigun é um roubo. Mas nós vamos online e vemos que os computadores que as pessoas vendem por 400 euros são mais fracos que a nossa minigun. Pois é. Mas não queremos fazer isso e não vamos fazer isso, ok? Quando vendermos vai ser um preço só preço das peças, mais gasolina e cafés.
portanto fiquem atentos. Espero que tenham gostado desta minissérie. Desculpem esta conclusão longa / rante, mas que mais há a dizer sobre isso em Portugal. Desanima-me muito e partilhem as vossas histórias, deixem aqui em baixo acontecimentos estúpidos que tenham acontecido convosco, a negociar coisas usadas, porque para mim eu acho que a compra e venda de produtos usados tem muito para dar. Eu acho fantástico uma pessoa, eu tenho isto deixa de, tá bom, deixa de ter utilidade, para que a deixar a apodrecer em casa? Vendo por um preço, tipo, não tem garantia, é desatualizado, vendo, comparo com um produto atual e vendo a menos de metade do preço, porque não é atual, e já está usado, e tem anos, e não tem garantia, vendo a menos de metade. Portanto, quando eu encontro coisas com 5, 6 anos a vender ao mesmo preço, custam as equivalentes e melhores novas, simplesmente deixa-me revoltado. Se tiverem alguma história similar, deixem aqui em baixo, por favor. Espero que tenham gostado da série. Dê-nos muito gozo fazer isto, divertiu-nos imenso, também nos deu trabalho como um raio, tanto a gravar como a editar, mas ao mesmo tempo fiquei um bocadinho triste com o resultado, porque sei que é semi-impossível repetir o feito, ok? Bandidolas, espero sinceramente que tenham gostado, e se tiverem gostado, carreguem em gosto, não gostaram, não gostem, subscrevam, e até à próxima.